Boa tarde, eu sou a Brena, coordenadora pedagógica do FIME, e é com alegria que nós damos início hoje a mais um encontro síncrono dos cursos do nosso festival. Hoje, com o professor Heriberto Porto, que ministrou para o FIME o curso Uma Flauta Brasileira, Estudos Técnicos e Recursos Expressivos da Flauta, voltados para a execução da música brasileira. O professor Heriberto Porto é flautista nos grupos Sintagma, Quinteto Alberto Nepomuceno, Orquestra Transversal e Marimbanda. Desde 1999, é professor de flauta, harmonia, treinamento auditivo e improvisação no curso de música da Universidade Estadual do Ceará, UES. Estudou no Conservatório Real de Música de Bruxelas, na Bélgica, onde obteve os diplomas de primeiro prêmio, graduação em flauta e em música de câmara, e diplomas de solista, mestrado em flauta transversal e música de câmara. De 1990 a 1995, estudou jazz e improvisação em Bruxelas com Fabrizio Cassol, na Academia Etterbeek, e com Steve Rubin e Arnold Massad, no Conservatório Real de Bruxelas. De 2010 a 2013, e em 2021 foi coordenador pedagógico das residências artísticas do Festival Jazz e Blues de Guaramiranga. Em 2011, 2012, 2013, 2019 e 2021, foi coordenador do Festival Música na Ibiapaba, em Viçosa do Ceará, do qual também foi professor desde 2004. Lançou na Bélgica os CDs Music of Latin America, selo René Gali, e Cheiro de Choro, Mogno Music. Se apresentou em diversas ocasiões como solista, com a Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho, de Fortaleza, e em 2009 realizou turnê na França e na Bélgica com o grupo Marimbanda. Atualmente, desenvolve trabalhos de música de câmara com Nelma Darras, Bruno Fragoso, Dora Utermol, Tiago Almeida, dentre outros. Então, é com muito prazer que nós recebemos nesse encontro o professor Heriberto Porto. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu quero dizer que é um prazer enorme ter um profissional, um músico e uma pessoa incrível como você aqui hoje. É uma honra para mim, né? Eu lendo o currículo e ficando nervosa, né, com a responsabilidade. Mas eu quero dizer que é uma alegria muito grande e desde já agradecer a sua disponibilidade em participar, né, a sua sugestão de tema para esse curso, que é um tema maravilhoso, né, super instigante, e a sua disponibilidade em estar aqui nesta tarde e noite, compartilhando sua experiência, seus conhecimentos conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Brena. É uma alegria enorme, uma honra, né, fazer parte desse corpo de professores, né, tão incríveis, professores do Festival Internacional da Música Instrumental, né, que tem esse nome tão bonito
e tão importante para todos os músicos, né? E foi um desafio também cumprir uma oficina, cumprir no sentido de tentar trazer o que eu achava importante, essencial, importante para deixar para os alunos, o que era, né, como eram poucos encontros, 4 aulas, mais esse nosso encontro, né? Então, tentei condensar assim o que eu achava, o que eu acho importante, né? E fiz esse recorte de uma flauta brasileira, não a flauta brasileira, que é uma flauta no Brasil, que é muito, muito vasto, muito rico, né? Um país da flauta, né? Um país que é do violão, mas é o país da flauta, do pichinguinha, mas uma flauta brasileira como uma pessoa, né, que saiu do Brasil durante muito tempo para se formar, numa época que era difícil, formação instrumental, formação no Brasil, e que sentiu saudade, começou a pesquisar a música brasileira, começou a tocar, né, comecei a fazer grupos e gravar antes de vir embora e chegar nesse lugar que é o ensino na universidade, que é um grande desafio, né? Então, é meio que essa história da flauta, da minha flauta, né? Que é essa flauta brasileira, que é constituída de uma mistura muito grande da música erudita, da música antiga, com o grupo Sintagma, e da música popular, improvisada, com a marimbanda, né? Bem-vindo a todos, estou aqui Maravilha. para ouvi-los. Só queria dar boa tarde e boas-vindas às pessoas que estão acompanhando no YouTube, Juliane Barbosa, Jefferson Lima, que nos cumprimentaram aqui no YouTube, e já deixo a palavra, né? O professor Heriberto já deu um início aqui, um spoiler maravilhoso do que ele vai falar para a gente. Então, a palavra com o professor Heriberto Porto, e eu volto depois. Tá bom, obrigado, Brena. Olá a todos. Então, somos nós, flautistas, né? Eu aqui falando com vocês, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa e pedir para entrar na aula, quiserem tocar, vocês falam com a Brena aqui no chat do YouTube, e aí ela coloca vocês para dentro para a gente tocar um pouco, né? Tirar alguma dúvida. Eu organizei, eu vou falar um pouco da minha organização das aulas, né? Eu organizei, primeiro falei da flauta como esse instrumento universal, esse instrumento que nos acompanha e acompanha toda a humanidade, né? Desde o seu surgimento, esse instrumento, né, que surgiu ali como um instrumento de osso, de madeira e de bambu, né? E que depois foi ganhando outros corpos, mas a flauta como esse sopro que acompanha a humanidade toda, né? E temos na nossa cultura aqui ocidental a flauta transversal, mas temos a flauta transversal também em culturas como africana, árabe, indiana, chinesa, culturas muito antigas, né? Então, a flauta realmente é um instrumento muito, muito antigo, e é interessante a gente beber também dessas culturas. Temos aqui na América Latina também muita flauta, nos Andes, as flautas andinas, tem flauta de pan, tem a quena, e tem flauta transversal também aqui na América Latina. Então, primeiro eu
mostrei essas flautas, levei uns instrumentos, mostrei um pouco da evolução da flauta transversal de madeira, e que foi adquirindo umas chaves até chegar na flauta Böhm, que é o nome do inventor, né, desse instrumento, com as chaves, instrumento de chaves, né, é um sistema que inspirou também os construtores de clarinete, saxofone, oboé, fagote, né, o sistema Böhm, um sistema genial, que há mais de 150 anos vem sendo adotado para a flauta transversal. E, né, depois dessa explicação organológica, eu quis, primeiro, deixar essa ideia assim, do que é essencial para a gente tocar flauta e como é que seriam os primeiros passos. Isso pode servir para professores e também para os alunos, né? Mesmo quem já toca, de pensar um pouco, né? Como é que eu estou tocando, como é que é a minha postura. Então, falei um pouco da postura na flauta, do equilíbrio, e como é que seria um começo, né? Como seria um começo para a gente começar com a flauta, né? A respiração, né? Como respirar, como soprar, como fazer o som e outros aspectos, né? Como articulação e o vibrato. O vibrato, eu acho que eu não cheguei a falar muito nas aulas, mas que está sempre ali com os flautistas, né? Então, falei do equilíbrio, dos pontos de apoio, né, importantes para o instrumento, como a gente apoiar e ter esse instrumento bem equilibrado para a gente poder tocar, né? E sobre a postura, a gente sentir bem a gravidade, né? Sentir bem o chão, né? E sentir bem o instrumento, bem solidário, bem colado fazendo parte da gente mesmo, né? Uma das dificuldades da flauta é a gente conseguir passear pelos graves, pelos médios, pelos agudos, né? E esse apoio, esse equilíbrio é muito importante. Também sobre os lábios, a flexibilidade, né? E como trabalhar primeiro uma mão e depois outra mão. Essa foi a primeira aula. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, é claro, né? Então, falando do sopro, né, a gente tem o sopro, que é inspiração e expiração. E aí eu percebo que muita coisa se resolve com o sopro, que a flauta é um instrumento de sopro, e a gente tem que soprar bastante, tem que soprar muito. Se o som não fica legal no começo, porque a gente está soprando muito, meio disperso o sopro, não tem que se preocupar, porque primeiro é o gesto de inspirar e soprar, né? Inspirar e soprar. Então, o que é mais importante? Né? Quem vem primeiro? É o ovo ou a galinha? Né? Quem vem primeiro? É a inspiração ou a expiração? Uma coisa está ligada à outra, né? Para a gente inspirar bem, a gente tem que expirar, tirar o ar para poder ter essa necessidade de ficar sem ar e ter a consciência de que o ar vai entrar. E esse ar vai, né, ocupar
a flauta, né? E aí a gente precisa da consciência de toda a musculatura, de diafragma, abdominais, intercostais, né? De estar essa musculatura sustentando esse sopro, né? Uma respiração bem baixa, bem abdominal, né? Eu falei um pouco sobre isso. E sobre esse começo, né, que pode ser aqui com a mão esquerda. Né, que a gente pode começar com essa mão, que ela soa mais fácil, né? E depois a gente vai adicionar a outra mão, tentando ter a mesma fluência, né? Passar de uma mão para a outra com a mesma fluência. É simplesmente um tubo que vai se alongando e vai ficando mais curto, vai ficando mais longo. Né? Essa nota aqui, que é o Fá, ela fica meio longe do Sol, né? Então a gente tem que meio que juntar. E o que junta isso é o sopro. E para chegar nos agudos, é mais sopro, né? Não é tanto fechar os lábios, sabe, fazer muito gesto com os lábios, é mais fechar o sopro. Vou ver aqui, tá tudo bem. Eu vou continuar, qualquer coisa a Brena me interrompe. Se tem alguém que quer falar e quer entrar aqui na aula, né? Eu vou continuar. Então, é muito importante, né, a gente soprar bastante, né? E aí um outro momento eu tentei assim dar uma ideia de como estudar, do que é como você dividir seu tempo. Hoje em dia o tempo é tão curto, né, da gente se organizar. Então eu fiz uma distribuição assim de 20 minutos, né? É claro que pode ser 40, e você dobra esse tempo, né? 80, mas, né, que o que seria importante você estudar. Então, nota longa, né? Um estudo importante para essa consciência do sopro. Pô, não vou fazer aqui o exercício, mas só tentando mostrar. E é uma das coisas mais difíceis, a gente passar muito tempo, e é legal de você medir. Eu vou fazer uma nota de 15 segundos, depois de 20, de 25, e você gerenciar seu sopro e se dar tempo, né, de escutar esse sopro, escutar esse som, tentar não tremer o sopro. Então tem que ter um apoio muito grande, né, um exercício importante que a gente faz com todas as notas, descendo cromaticamente ou subindo, né? Uma coisa importante é a gente deixar aberto aqui a garganta, né, para
conseguir passar de um registro para outro, de estar tudo muito aberto, inclusive a garganta. Então, as oitavas é muito, muito bom para a gente trabalhar o som. E aqui tem uma ação do diafragma na hora dessa subida para a oitava, né? Então, é uma ação da musculatura, tem uma ação da garganta, mas é pouca. Tem alguma coisa dos lábios, né? É claro que eles se movem, mas é pouca coisa. Então, esse trabalho, né, da oitava, de ir voltando, nesse trabalho da nota longa, muito inspirado pelos tratados, livros do Marcel Moïse, Philippe Bernard, né, que trabalham essas notas longas, né, de uma maneira muito bem pensada. E aí, uma das coisas mais difíceis é essa flexibilidade e o controle do ar quando a gente quer diminuir uma frase, uma nota, né? Então, fazer uma oitava e diminuir é um bom exercício. Então, aqui tem uma ação de uma mudança da direção do ar, um pouco mais para cima, quando a gente vai diminuindo e a gente vai continuando a soprar nessa nota que vai diminuindo. Algo como continuar soprando no ar, né? De não fechar a embocadura, né? Nunca fazer. Né? Não fazer isso. Então é bem difícil, requer muita paciência, tempo, né? E aí, outra coisa muito legal, muito importante é a gente passar de um registro a outro, né? E para isso os arpejos são muito, muito interessantes da gente fazer os arpejos. Então, conhecer, né, como é que eles se formam e eu mostro como fazer, por exemplo, eu vou fazer aqui com o arpejo de dó. Vou fazer o dó maior. Então aqui é um dó maior, dó mi sol com o si natural. Né? A ideia é abrir o som, né? Abrir a garganta, abrir a embocadura e fazer algo bem expressivo, né? E aí a gente pode variar os tipos de arpejo com a sétima menor.
aqui com a quinta aumentada. Então, é Dó, Mi, Sol sustenido, com a sétima maior. Quinta aumentada e sétima maior. Então, aqui a gente tem o arpejo diminuto. São alguns exemplos, mas já são 6 arpejos, né, que você faz com uma única nota. Então, você pode fazer isso com o Ré bemol. Isso permite você dar passear por essas cores, por esses arpejos, também ter um conhecimento, né, dos arpejos, que são os acordes, né, com as notas dos acordes alternadas. Então, você pode fazer isso com o Ré bemol, o Ré natural, o Mi bemol, e assim com todas as notas, né? Vou tentar fazer com o Sol. E assim por diante. Vou ver aqui se tem algum recado de alguém. Não tem. Tá tudo bem. E assim por diante. Então, né, o estudo dessa nota, desses arpejos, fazer bem expressivo, né? Aqui a gente pode se perguntar se é legal ou não fazer o vibrato. Aí eu acho que é legal se ter uma consciência desse vibrato. Tipo, se eu for vibrar, então vou fazer mesmo, vou vibrar de verdade, vou fazer com consciência o vibrato. É muito importante a gente estudar bastante sem o vibrato, para depois colocar esse vibrato com consciência. O vibrato, assim, o seu som não pode ser pensado, formado. Meu som, ele vem com o vibrato sempre. Não, eu acho que não é legal, porque a música ela tem que acontecer com ou sem vibrato, né, e é mais difícil, eu acho, que fazer sem o vibrato. Então aqui eu meio que exagerei aqui para mostrar, né, uma frase que, que, que tenha o vibrato o tempo todo. O que vai direcionar a gente de usar ou não tem a ver com o gênero musical, né? Tem até a ver com a acústica de onde você está, né? Também, assim, o vibrato ele tem uma ação sobre o timbre do instrumento, mas tem mais a ver com um estilo mais romântico, né? Na música brasileira se usa bastante, porque a música brasileira é bastante romântica, né? Tom Jobim tem um pé no romantismo de Chopin, de Debussy, né?
Então, na música brasileira, cabe, mas eu acho que cada momento é que vai dizer, cada frase musical, né? Vai dizer se você usa ou não. Como é que a gente estuda o vibrato? Na flauta, é uma oscilação da intensidade. Então, é a nota mais fraca, mais forte, mais fraca, mais forte. Você vai. Então, é uma ação do sopro, não é como no violino ou no violão, que é ou no violoncelo, né, Brena? Uma variação da altura, que é mais alto e mais baixo. Né? Aqui é uma variação da intensidade. E eu acho o que é perigoso é a gente variar muito essa intensidade, que ela altere a altura na flauta. Vai ficar meio estranho. Primeiro eu posso fazer as notas separadas, só com sopro. Agora eu vou emendar essas notas. E vou dar um golpe, né, nesse som. E vou tentar acelerar esse movimento. Aqui eu estou pensando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Algo medido assim. É legal medir o vibrato. E vou tentando acelerar. Então eu posso, em vez de fazer 4, eu posso passar para 5, para 6 notas, 6 golpes, né? Para uma pulsação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou acelerando. Eu estou falando do vibrato, porque eu não lembro se eu falei disso, né, nas aulas, né? Teve uma elaboração, uma programação, né, mas às vezes na hora da gravação faltou tempo. Mas, enfim, eu falei bastante das articulações, né, como estudar, como usar as escalas como um lugar de estudo das articulações, do estacato simples, o estacato duplo, o estacato triplo, né, como estudar isso. E aí, na terceira aula, eu cheguei no estudo das escalas, nas articulações para a música brasileira. E explicando como, né, o estudo e a consciência dessas articulações vão dar um ritmo, né, na execução da música brasileira, na execução do choro, do baião, e a consciência, né, dependendo da frase, se você vai fazer ligado, se você vai articular de 2 em 2, se vai ligar 3 notas, tudo isso vai dar um ritmo, né? Em geral, na música brasileira se faz uma mistura, mas para a gente poder misturar, a gente tem que ter várias coisas, vários ingredientes. Então, vou ter ali a articulação, a não articulação do vibrato, o estacato curto, o estacato longo, a articulação ligando 4 notas, ligando 2 notas, ligando 3, destacando uma. Né? Eu posso explicar isso aqui, mas eu acho que já tá presente lá nas nossas aulas aqui do festival. Se tivesse alguém para conversar, aí a gente poderia, né, entrar em alguns
em alguns detalhes, né? Falando ainda do vibrato, quando é no grave, né, eu lembrei desse detalhe. O vibrato ele é mais lento, porque a onda sonora ela é mais lenta. Se eu vou fazer no agudo, eu tenho que vibrar mais rápido. Se eu fizer a mesma coisa do grave, vai parecer estranho, vai parecer mais lento esse vibrato. Então, quanto mais agudo, mais rápido eu vou vibrar. É mais apertado, mais cerrado, né? O vibrato. E principalmente se o agudo ele é forte, né? Então o vibrato ele acontece bem frequentemente no agudo forte, né? Ao menos que o compositor peça especificamente sem vibrato. Oi, Breno. Oi, eu tenho uma. Na verdade, você falando, e eu estava pensando aqui no violoncelo, né, que é o meu instrumento, e você falando sobre vibrato, alguns professores de violoncelo, eles indicam que os alunos estudem vibrato com metrônomo. Eu gostaria de saber se na flauta isso também é indicado ou não, porque, né, na flauta já é uma coluna de ar que tem que sair de dentro de você, né? Então, É, tem essa visceralidade maior, né? Que o é, violoncelo já é a mão, né? O movimento do braço já é uma coisa mais externa do corpo, né? Então eu queria saber se tem essa mesma indicação para a flauta ou não. eu acho que sim. É importante, né? A gente ter a consciência de estar vibrando ali. Eu estou fazendo tantas vibrações naquele pulso, sabe? 1, 2, 3. Começa com 2, né? A gente pode colocar 1, 2, 1 e colocar aquele pulso e para não ser uma coisa assim da intuição, do acaso, de vibrar. É claro que esse lado ele existe, da intuição, tipo a pessoa ouve o professor vibrando e mimetiza e copia, né? Eu acho que é uma coisa natural do aprendizado essa cópia, mas o estudo, né, ele é importante ser bem consciente. Então a gente pode começar com 2 notas. Depois passa para 3 notas. É bem cansativo, porque justamente é o sopro que tem que ir e vir, né? É bem cansativo. E depois a gente passa para 4 notas. Na verdade, estou fazendo 8, né? Mas eu estou medindo assim as pulsações. E é interessante fazer esse cromatismo de tipo, uma nota você faz, a outra não faz. Uma nota faz, porque aí você é obrigado aqui eu vou ter que vibrar. Não é uma situação musical, é uma situação de estudo, né?
entendeu? A gente, né, tem esse controle e depois a gente vai acelerando esse metrônomo, né? E eu acho interessante, Brena, porque aqui a gente está fazendo uma coisa quadrada, tipo 3, 4, né? Mas quando a gente faz 5, fica uma coisa irregular, e aí fica mais natural. 5 ou 7, né? Não fica tão e aí é chato, né? Então vamos fazer os 4. Agora eu vou passar para o 5. E aí fica mais diluído, né? Eu estou pensando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Uma maneira de diluir um pouco essa coisa quadrada, né? Mas que a gente interessante fazer isso para ter um controle, né? E depois vai, né, ali na na expressão da música, né? Microfone. Uhul! A pegadinha do microfone nesse online. É interessante também que estava percebendo você tocando e fazendo as mudanças de notas, né? A contagem mudava de nota, assim na minha percepção aqui, assistindo, né? Deu para ter perceber de maneira mais clara, né? Essa organização do pensamento, assim, né? Então, eu imagino, no violoncelo, a mudança de nota no estudo do vibrato já tem outro significado, né? Mas eu estou percebendo aqui que na flauta dá ajuda, eu imagino, né? Nessa organização do estudo, do pensamento ali, do que você está fazendo, dessa contagem que você está fazendo, né? Mudar de nota é interessante, até porque a dificuldade na flauta, às vezes a gente tem um som bonito, consegue uma nota bonita, e na outra região é difícil, então essa qualidade do som, né, que vai de uma nota para outra, né? Então esse trabalho cromático é meio que para carregar a qualidade de uma nota até a próxima e até a outra, ter essa consciência que eu tenho aqui, né? Eu comecei falando que essa mão é mais fácil, né? Porque ela é mais aberta aqui. Olha que bonito. Aí se eu vou para outra nota, né, é bem mais difícil. Então, ter essa consciência de carregar, transportar a qualidade de uma nota para outra, assim, que é uma coisa que é bem constante na flauta. Maravilha. Deixa eu aproveitar que eu estou me metendo aqui e perguntar outra coisa. Quando você estava falando aí, há alguns minutos atrás, aí você falou sobre imitar, né? E aí eu estava aqui pensando, você, assim, por exemplo, no estudo da música brasileira especificamente, ou de uma música atual de outros países, enfim, uma música que seja mais própria de um determinado lugar, né? Digamos assim. Você acha interessante que a pessoa que está começando os estudos daquela música, ela veja, assista apresentações, que ela escute e que ela, de início, de certa forma, imite as pessoas que estão tocando para, a partir daí, encontrar a sua própria interpretação, o seu próprio jeito de tocar? Sim, com relação por exemplo, a música erudita, né?
tem ali a gente vamos estudar o concerto de Mozart. Vou dar um exemplo, né? Eu sempre aconselho assim, olha, pegue uma versão que seja, né, de uma pessoa renomada, não pegue qualquer versão. E claro que você vai ouvir para inspirar, né? E depois estudar muito para, claro, que você dar a sua versão. E nessa música clássica, né, de Mozart, de Bach, a gente vê, às vezes, assim, variações de interpretação, de andamento, né? Tem gente que toca mais rápido, tem gente que toca com mais vibrato, com menos vibrato, mas, mas então tá ali, a maioria das edições está ali tudo escrito, né? Muita coisa escrita. Então, estudar a partitura. No caso do Debussy, por exemplo, ele escrevia muito, e outros escrevia muitos detalhes, né, da dinâmica, da articulação, né? E isso na música contemporânea é muito preciso, essa escrita. Mas muita música ela é oral, né? Então, se você vai tocar música árabe, existe uma tradição, existe uma teoria, mas é tudo oral. Então, né, escutar aqueles melismas, aqueles ornamentos é importante, né? E até mesmo para executar, como eu vou fazer a música barroca, né? Eu acho que a escuta, né, é uma passagem assim da tradição que a gente vai levando, né? Porque como é o certo de tocar música barroca, se não tem gravação, né? Então, é um pouco assim, né, a gente tinha lá o Pablo Casals tocando de uma maneira bonita, mas considerada infiel, né, ao estilo. Então, hoje tem estudo de tratados e tal, né, essa coisa de usar mais ou menos o vibrato, de usar o arco barroco, as cordas, né, de tripa, enfim, mas sempre vai ser uma tentativa de se colocar de se colocar no lugar do intérprete daquela época, porque a gente não tem, né, não sabe, mas existe uma tradição da ornamentação, por exemplo, né, dos trinados, e, e como ornamentar. Eu acho que a escuta, ela, né, essa aprendizado oral é muito importante. E hoje a gente tem um acesso muito grande, né? Antigamente, outro dia achei ali os discos vinis, né? Que eram, não tinha muito, então era aquela versão do Jean-Pierre Rampal tocando, e aí era o vinil, fita cassete, eu achei ali no baú, né? Então era pouca coisa que a gente. Então aquela fita cassete, puxa, era uma raridade assim que a gente cuidava, porque eu só tinha aquilo, né? A menos que eu passasse o dia no rádio tentando, né, escutar algum intérprete, mas, né, era a forma da gente ter contato com as interpretações. E hoje em dia está aí, né, disponível com a internet, mas eu acho importante ser bem seletivo. Assim, que versão escutar, né? Que intérprete escutar? Para os meus alunos, eu sempre falo assim, não, temos as grandes referências, o Emmanuel Paudi tocando Mozart, ou o James Galway, ou o Rampal, é uma referência, né? E procurar, assim, as pessoas, como você diz, mais atuais, mais recentes, né? Que
talvez estejam antenadas com novas estéticas sonoras e de sonoridade, né? De articulação. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. Respondeu sim. Eu agradeço e eu vou deixar você prosseguir, né? Depois Tá dessa certo. enorme introdução que eu A fiz. qualquer hora pode interromper. Achei ótimo. Tá bom, tá bom. Eu vou falar mais um pouquinho do. Eu falei do agudo, né? O vibrato mais apertado. Talvez no violoncelo vocês tenham essa experiência também, que quando é lá na corda grave, né? Fica aquele uau, 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 é mais lento, né? E quando é mais agudo, tem que ser mais cerrado. Então, isso tem a ver com acústica, com ondas sonoras, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. E outra coisa, uma dificuldade na flauta, são os agudos, né? Quem nunca reclamou, meu Deus, que coisa aguda, eu não aguento e tal. Então, a preocupação da gente arredondar os agudos, né? De tentar não colocar, não fazer muito, né, estridente, né? Então, é um trabalho assim de tentar colocar um pouco de veludo nesse agudo. Uma coisa que eu percebo também, claro, vai depender da música, mas um conselho aqui é sempre exagerar bastante, tanto a parte de dinâmica quanto de articulação, né, para ser mais original. Senão, a flauta ela tem um espectro assim meio limitado de som, diferente do clarinete, do saxofone, né? O clarinete consegue um som com pianicíssimo, né? E consegue um volume enorme. A flauta é mais limitada, então a gente tem que se preocupar em exagerar, né? De tornar mais original, né? Claro que vai depender do que você vai, vai fazer. Outra coisa é, quanto à respiração, às vezes a gente vai começar a tocar música. E aí não respira. Então, se a música vai começar ainda, tome uma respiração super longa e sei lá, conte, né? Coloque a contagem aí, eu vou respirar, né? Se eu tenho todo esse tempo, né? Tipo concerto de Mozart, a gente começa a tocar assim e mal respira. Então, eu acho que tem aquele tempo, a orquestra está tocando, então você vai você vai respirar mesmo, né? Então, toda ocasião, respirar bastante, respirar muito. Então, depois de tanto tempo assim tocando e estudando, aí já tem né, 20 anos aí na universidade, enfim. E aí o que é que eu aprendi de novo, né? Depois de tantos anos de estudo, né? Se eu pudesse falar uma coisa assim que
que a gente sempre tem o que aprender é sobre a respiração, mas é um aprendizado sobre nós mesmos. Então, essa consciência que eu posso respirar, essa consciência corporal, que eu acho que hoje em dia é cada vez mais importante, até para a gente tocar com a presença, né? Tocar com a presença, eu estou aqui e vou fazer essa música. Então, a consciência da respiração tem a ver com a consciência corporal. Para você respirar bem, você tem que estar bem relaxado, com a respiração correta, né? Então, eu sempre aconselho a todo mundo, olha, façam exercício, estudem a yoga, sabe? Porque não é só os dedos e as frases e as escalas, né? Estudem a consciência corporal, assim, ó, que aí você vai poder lidar, né? Se você tem uma música muito difícil, é só uma questão de tempo e de método, né? Como eu vou abordar essa música? E você vai passar um tempo nela, bastante tempo, mais ou menos. Mas não existe a música impossível, né? É uma questão de organizar o tempo e de estudar com tranquilidade aquela música. Mas tem que estar tudo no lugar, senão começa, é dor no braço, é dor no dedo, é dor na mão, é dor no pescoço, é dor nos ombros, dor nas costas, e por aí vai, né? Então, eu acho que é uma coisa importante. Outra coisa é que na flauta, viu, Brenda? É interessante. Pode falar. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque você Pode estava falar. falando sobre a consciência corporal. Aí eu estava lembrando aqui que, assim, eu sempre tive problema de tensão quando eu ia tocar, ficar com os ombros levantados. E aí foi um processo para eu começar a perceber que eu levantava os ombros, porque às vezes a gente faz essas coisas sem perceber, né? E aí eu lembro que quando eu estava começando a tocar, isso eu até comentei ontem, coincidentemente, no encontro de trombone. Uhum. E aí, mas eu lembrei agora porque tem tudo a ver também. Eu estava começando a tocar e eu tive uma aula no Festival Elazar de Carvalho com o professor Raif. E aí o professor Raif Dantas, ele falou assim, olha, seria interessante você fazer meditação, você fazer terapia. Aí ele me mandava para a aula da Rose Nascimento, né, a esposa dele, que era professora de canto, para eu fazer os exercícios de relaxamento e tal. E aí, na época, né, começando assim, eu achava aquilo tudo uma loucura. O professor tá doido, né? Agora, se ele um dia chegar a ouvir isso, ele vai saber o que aconteceu de fato. Eu sei que eu não dei atenção a isso que ele falou. Eu ia para as aulas de canto, né? Foi o máximo que eu fiz. E aí, quando agora, né, anos depois, que eu comecei aos pouquinhos praticar meditação, depois de ter lutado muito contra essa tensão e não ter resolvido, assim, resolvi parcialmente alguns aspectos e tal, mas é um trabalho longo esse trabalho às vezes, né, para você resolver um problema, esse trabalho de consciência corporal, às vezes, dependendo do que você faça ou não faça, é um trabalho demorado, né? E aí eu comecei a praticar meditação, e com a meditação foi que eu comecei a conseguir perceber como o meu corpo estava quando tenso e quando relaxado. Aí eu comecei a conseguir perceber a diferença entre o meu corpo tenso, como eu me sinto quando o meu corpo está tenso e quando eu me sinto quando o meu corpo está relaxado. Quando eu me sinto quando os meus ombros estão levantados por causa da tensão e como eu me sinto quando os meus ombros estão abaixados. Coisa que eu não percebia antes. Então foi a meditação que me fez, né, os exercícios de respiração, você inspirar e soltar o corpo e tal. Aí foi que eu comecei a ter consciência, essa consciência corporal, né, e ter consciência disso, e aí para conseguir resolver, né, um pouco mais esse meu problema.
que eu carrego há tantos anos, né? Esse problema de tensão no... E aí, a terapia, que foi uma coisa também que o professor Raif falava na época, eu também só agora, depois de muitos anos, foi que eu comecei a fazer terapia, e aí eu comecei a perceber várias coisas, assim, musicalmente, eu tocando violoncelo, que a terapia tem me ajudado a perceber, né? Por exemplo, instantes de ansiedade, quando eu estou tocando, que travam o meu corpo e eu não consigo tocar. Às vezes muitas vezes eu sei tocar aquele trecho que está ali, mas aí eu comecei é como se essas atividades, né, começassem a abrir a consciência para alguns aspectos, né? E aí eu comecei a conseguir perceber esses instantes de ansiedade quando eu estou tocando. E aí, assim, é como se eu tivesse começado a aprender a perceber isso. Eu não consigo perceber todos os momentos, né? Mas em alguns momentos que eu consigo perceber, aí são segundos de ansiedade. Mas ao mesmo tempo eu consigo reagir, né, a esses segundos, produzir um relaxamento no meu corpo e consigo tocar. É um negócio tão doido assim, em questão de segundos, mas isso que você está falando é extremamente importante para a vida de um instrumentista. Porque, assim, essa tradição erudita dos nossos instrumentos, né? Então, elas carregam muita tensão, né? Porque há muitas horas de estudo, de repetição. Hoje, né, nos grandes centros, né, existe a consciência que essa consciência corporal ela é extremamente importante. Então, a gente já conhece a técnica Alexander, né, que trabalha a consciência corporal, essa técnica Alexander né, que a gente precisa tá mais perto, né, porque ela é um todo, né, e o corpo, né, a gente tem um todo e tem a questão da energia que você coloca em cada gesto e como essa energia é distribuída, né, é uma coisa bem complexa, assim. E eu vi algumas escolas hoje em dia na Europa estão adotando obrigatória assim, a consciência corporal. Tem uma técnica que chama Feldenkrais, que é pouco conhecida aqui, que hoje é obrigatório nas escolas, mas é uma técnica de consciência corporal, de relaxamento, de respiração, porque nós somos até um pouco mais, tem a capoeira, tem o forró, tem o samba, né? Tem o candomblé. Nós somos uma cultura um pouco mais mole, assim, mas você imagina, né? O europeu já vai todo duro, né? Então, assim, os malefícios, né? Então, de traumas e tal, né? Porque é isso, a cabeça comanda o corpo, e aí, né? Tendinite, bursite, enfim, é muito comum, né? Das tensões, e a gente vê até aquela doença que tira o controle muscular, como é que ela chama? É a distonia focal. Ai, Deus me livre. É causada por tensão, né? Por tensão. O tratamento ele envolve também o emocional, né? Da distonia focal. Tudo tem a ver com a tensão, né? O controle dela. Mas é isso, né? Quando a gente passa por um trauma muito grande, né? E essa pandemia, muita gente passou por traumas incríveis. Então a gente tem que aprender a se fortalecer dentro da gente e a respiração faz parte, né? Porque essa consciência, né? Desse sopro. Então, muitas vezes eu falo assim, professor, estou tocando mal, não sei o que. Olha,
use a flauta como um instrumento de meditação, sabe? E vamos por ali da nota longa, né? Desse som, de curtir o som, de não procurar, né? Uma pseudotécnica. Porque uma coisa que eu queria falar, Brena, outra coisa que eu acho importante aqui na execução do instrumento é o fraseado com os dedos. Que às vezes o flautista ele toca assim com os dedos e toca batendo. Sabe? E parece uma percussão. Então, os dedos eles têm uma função de conduzir também, como se a gente estivesse tocando um violino, um violoncelo, né? E isso aí também é uma coisa legal. Estudar com os dedos próximos do instrumento, né, para evitar bater muito com esses dedos. Então, frasear, né? Então, são os dedos, o som e o sopro, está tudo ali muito perto, né? Muito, muito juntinho. Então, o flautista, ele se inspira, né, no violino, né, se inspira no cantor, se inspira no violoncelo. Eu acho que não é assim, eu toco flauta, eu vou só ouvir só flautista. É muito errado. Sabe, os grandes professores que eu tinha ouviam a música, assim, ouvia os cantores de ópera e tudo, porque ali está, né, o fraseado. E a gente tem que ouvir a música, né? Outra coisa interessante é que o nosso instrumento aqui no Brasil, aqui é muito quente, né? Então o instrumento é feito lá num país frio, feito no Japão, a questão do diapasão. Então, se a gente tocar com o instrumento todo enfiado a cabeça no tubo, a gente vai tocar muito alto, muito desafinado. É um diapasão altíssimo, que talvez alguma orquestra use. Então, se o diapasão aqui é 440, se o piano, né, que você toca, o teclado, o violão, é 440, você tem que abrir, e abrir bastante. Porque senão, para afinar, você vai ter que fechar a embocadura. Porque você, tipo assim, está meio que impossibilitado de soprar. Né? Então você abre bastante, que aí você pode soprar e você não vai. Você vai ficar ali no diapasão. Né? Essa ideia de soprar muito, e a flauta sempre ela vai soar muito, muito alta no agudo, principalmente, muito baixa no grave. Então, o grave a gente tem que subir. E baixar os agudos. Tem sempre esse movimento contrário. O grave eu vou pensar tocar mais alto, né? Outra coisa que eu penso, assim, o pianíssimo não o pianíssimo pode ser uma coisa relaxada, mas toda a musculatura está extremamente tensa.
quanto mais piano, mais forte a tensão de toda a musculatura e do sopro para poder sustentar esse piano. Já o fortíssimo é uma coisa, é tenso, mas é relaxado, né? Porque a gente deixa soar mais naturalmente, né? Quando a gente toca o fortíssimo. Sobre afinação também, muita gente às vezes afina o Lá, pronto, estou afinado, afinei meu Lá, pronto, agora. E aí esquece que tem outras notas, né? E a flauta é muito diferente. Você toca um Lá, ela está aberta. Tá, eu afinei o Lá. Mas tem notas que são fechadas. Então, vão soar diferente. Então, o estudo de arpejo vai ajudar você a tocar mais afinado, porque você vai afinar os intervalos. Né? Esse Lá que vai para algum lugar, para um Mi, né? É interessante, as quintas, é como a afinação do instrumento de cordas, né? Que está ali as quintas, e você vai comparar as duas para sentir a afinação. Então, isso na flauta é importante, né? E outra coisa é esse gesto de bocejar, de abrir, como se eu estivesse bocejando, né? Eu acho que é a melhor postura de tocar. E aí relaxa, né? O queixo. É um lugar de muita tensão. Já conheci flautista com problemas de ATM, né? A articulação aqui, né? Devido à tensão no queixo, né? Então, o gesto de bocejar tanto relaxa a gente, né? E deixa aberto a garganta. E aí uma coisa interessante é você procurar a ressonância do instrumento, a ressonância do instrumento no lugar que você está. Às vezes tem pouca ressonância, é um lugar seco, como esse que eu estou aqui, mas trabalhar a ressonância, né, a ressonância do tubo, a ressonância sua do. Eu sempre faço essa brincadeira da cabeça oca, né? Mas porque existe uma ressonância aqui dentro da gente, né, que é a melhor forma da gente fazer soar a flauta, não é só soar forte com força, mas buscar isso dentro da gente. E tudo é ressonância. A gente tem aqui, né, lugares de ressonância. Então a flauta também ela acontece dentro, né? Ela acontece dentro da gente. E isso que eu acho legal, né? E sobre o diafragma, né? Tem um mito, assim, claro que é um músculo que existe, que está ali importante, mas existe um mito. E, na verdade, a gente respira com vários músculos envolvidos, né? E isso é importante, ter essa consciência. Os intercostais, né? Trabalhar bastante os intercostais
para a gente ter um suporte, não só baseado num apoio do diafragma, que é um músculo que a gente não domina muito. Isso são coisas gerais. Não sei se tem alguém presente, se a Brena quer conversar mais alguma coisa, ou se eu vou por aí. Os nossos flautistas estão meio tímidos hoje, né? Não, você falando e eu aqui, né? Procurando, batendo, né? Assim, procurando. Mas é importante, eu estava pensando, eu comecei a estudar um pouco canto, né? Os exercícios de técnica vocal e tal. E estava aqui lembrando também, né? Quando você fala para fazer essa abertura, né, do bocejo, que o palato mole sobe, e você tem, né, essa No estrutura canto é aqui. muito presente, né? Isso, exatamente, né, e essa busca por essa consciência corporal muscular, dos músculos respiratórios, né, isso tem muita ligação também com o canto, né, interessante. Aí eu lembrei do Rodrigo, que na minha época, não sei se ele ainda é cantor, mas ele tinha uma atuação também no canto. Eu Muito, lembro que muito natural, né? Assim, né? Tem essa coisa, né? Ele tinha uma é, voz onda, né? O Rodrigo ia fazer sucesso gravando, né? E faz, né? Ele canta muito bonito, verdade. e interessante, eu fiquei pensando, né? Porque assim, eu sei que um instrumento só já ocupa a nossa vida, né, de uma maneira muito, às vezes totalmente, né, dependendo do tempo que a gente dedica por dia estudando, né, da nossa rotina e tal, mas fazer essas conexões de vez em quando, né, o flautista Sim. estudar canto ou o cantor estudar flauta, né, É, e fazer essas conexões, eu estava pensando aqui é, que é super válido, né? principalmente assim, tipo piano, que é um instrumento muito, né, de percussão e tal, né? Quando você estuda o canto, a flauta, você tem essa coisa do fraseado, da respiração, né? Também né, fazer respirar, né? Até para o instrumento de corda, existe a respiração, mas que às vezes a pessoa não respira, né? E a respiração ela está na frase musical como uma flexão, não é só a necessidade fisiológica, né? Então a gente, né, vê como, né, às vezes um violinista, um violoncelista respira bem e outros que não respiram, né? E a pessoa e tem que respirar meio que dentro ali da música, né? Então essas conexões, uma coisa que eu acho que pode ser muito interessante também é tipo a percussão para os instrumentos como, sabe? Porque a flauta às vezes fica num mundo assim, sabe, dos arpejos e tal, e falta ritmo, né? Falta a precisão, essa coisa da música brasileira. Então, você ter uma experiência, tocar um pandeiro, tocar um tamborim, vai lhe dar uma consciência. A rítmica é uma coisa importante, que também eu acho que deve estar em toda a escola de música, né? Vamos levar aí para a casa da vovó Dedé. A rítmica porque é o começo, é o chão, o ritmo é a coisa primordial, né? E às vezes a gente fica no mundo assim, só da melodia, né? Da harmonia, e esse chão, né? Que é importante, né? Principalmente em toda música, sabe? Para tocar até o Mozart e o Bach, tudo, o ritmo está muito ali. Não é só para a música brasileira, né? Então a coisa
A rítmica é muito importante. Eu acho que é a melhor escola de criação e de improvisação também, porque você sai fazendo meio que naturalmente assim as frases. E eu acho que uma grande escola da improvisação é cantar, solfejar, né? É verdade. Se eu fosse fazer isso na flauta, meu Deus! E parece que as coisas, sabe, eu vou pensar, não sei o quê, a nota, né? E parece que as coisas fluem. Então, se alguém, o professor queria saber improvisar, pois faça cantando, que aí você vai passar isso para. E até para compor é um bom caminho, né? Você canta ali uma coisa, aí surge uma melodia, aí você vai e harmoniza, né? São coisas que são extra instrumento, mas que fazem parte da formação. E cantando, assim, o canto, né, a voz é um instrumento que está dentro do nosso próprio corpo, né? Então a gente já sente o que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo, por dentro, né? E aí depois a gente exterioriza isso através do instrumento, né? Que já o instrumento já passa a ser uma extensão do nosso corpo, né? Mas é uma extensão externa, né? Assim. E aí é bem interessante esse processo, a gente sentir primeiro, vivenciar primeiro dentro da gente, né? E aí depois colocar isso para o instrumento. É, por isso que assim, a improvisação também é outro. É porque aqui a gente está quase discutindo metodologia, mas é outro caminho assim de que dá para aprender muita coisa, porque não tem a improvisação não é uma coisa. A palavra ela está errada, mas a gente não achou assim a palavra está errada porque a origem da palavra parece uma coisa aleatória e solta assim, né? Mas não, é uma coisa consciente e tem a ver com a criação, com a criação musical, né? Então é simplesmente isso. Então você não cria, não é do nada, né? Tem uma vivência, tem uma gramática, tem um repertório. Então, mas é uma coisa ótima para, sabe, se praticar. A gente fala dos intervalos e tal, né? Então praticar o ouvido, porque não é só falar dos intervalos, né? Então de repente falar das quartas, então a gente começa a praticar ali uma coisa teórica, né, que seriam os intervalos. E, no curso, tem uma hora que eu falo assim de arpejo, de sequências, aquilo é muito bom para a consciência dos acordes, a consciência, né, porque é um caminho também para a gente improvisar essa consciência. Isso aqui é um dó maior, tem essas notas, e aí eu posso, né, trabalhar com isso. Então, meio que uma coisa básica assim. Mas essa ideia da improvisação é a ideia de você passar oralmente. Então, você está exercitando o ouvido, né, do aluno e da criança, está exercitando todos os conceitos de timbre, de, de articulação, de ritmo, né? Toda a música que, que, que chega, né, de uma maneira lúdica, né? O mestre Schaeffer, né, ele deixou assim bem claro, né, esse caminho e que está acessível a gente, né, pelos livros, as traduções da Marisa Fonterrada, esse caminho, né, que a criação tem que estar dentro de um projeto musical.
não só a cópia e a interpretação. O que mais, Brena? Vamos caminhando? Estamos nos encaminhando para os finalmente, né? Infelizmente, o papo tá bom, tá maravilhoso, né? A sua fala tá interessantíssima, né? Mas já aproveita a deixa, né? Para passar para você, para se você quiser, tem algo mais a acrescentar, enfim, deixar já as suas considerações finais para a gente seguir para o nosso encerramento. É claro que música, e quando a gente gosta, né, muito, no meu caso, né, gostar de música, a gente passaria a noite toda, né? Que aqui eu não cheguei a mostrar o repertório, né? Mas talvez deixar registrado assim que, né, esse momento que a gente passou e está passando, porque a gente não sabe como vai ser. Será que amanhã vamos voltar às aulas presenciais, a tocar todos juntos, né, as flautas? Eu tenho um projeto de flautas, por enquanto a gente toca separado, cada um de uma vez, aí grava, aí faz um vídeo. Ainda está assim, porque a flauta ela sopra muito, né? E a gente não sabe, né? A questão do sopro pode contaminar o outro, então a gente não sabe muito. Mas que esse momento, eu acho que muita gente se voltou para o estudo, muitas oportunidades apareceram, como aqui o festival, né? E outros festivais apareceram, então para todos que participaram do festival, foram muitas oportunidades. Às vezes a gente não sabe o que escolher. Vocês lembram daquele momento das lives, né? Aí começou, e aí tinha 10 lives ao mesmo tempo. Todo mundo, olha, eu vou fazer uma live hoje, uma live. Mas era a maneira da pessoa colocar para fora, né, a sua expressão, né? Então, apesar das dores e tal, eu acho que é um momento que muita coisa boa pode surgir daí, de você, né? Você se isola, você vai estudar, você aprendeu a se voltar mais para você, né? Para essa consciência. E a gente, como professor, é isso que a gente, né, tenta deixar, né? Aproveita, eu falava muito, aproveita esse momento para estudar mais, já que você não pode jogar bola, tomar banho de rio, banho de chuva, parece que é o modo interior, né? Mas aproveite, estude mais, estude com calma, e, e uma coisa que surgiu, que apareceu, foi justamente como a gente está fazendo aqui, que a gente pode realizar um festival com professores de vários lugares e que pode ser muito proveitoso, né? Eu lembro muito que eu acho que foi uma inspiração para muita gente, aquele festival de Natal, que aí eu achei incrível porque eles vieram assim com quantidade de aulas, qualidade de aulas. Eu esqueci o nome. É o FIMUCA? Esse nome. FIMUCA, Festival Música em Casa. Eu participei, inclusive, foi maravilhoso. E foi na época que a gente estava realmente trancafiado totalmente, né? Passando por muitas situações ruins, e aí aquele caos, aquela situação totalmente caótica, né? E o FIMUCA chegou assim para dar uma, para quebrar mesmo um pouco, né? Foram muito corajosos, assim, poxa, foi muita coisa que eles ofereceram. Foi. E ficou assim, sabe? Então, eu chegava aqui para
para a Secretaria de Cultura, vamos fazer o Ibiapaba online, vamos fazer. E ficava cutucando, porque está aí, ó, né, deu certo. Não, mas ficava a dúvida, não, mas será que os alunos vão participar? Será que vai dar? Sim, a gente só pode esperar que sim, porque também não é só lá para Viçosa, só vai quem consegue entrar no ônibus da UES ou ter um dinheiro para pagar sua passagem e tal e tal. Mas no online, gente do Brasil todo, né, participou e a gente conseguiu fazer o Ibiapaba, né, como você sabe, Foi, eu participei também. e Estou em todas. pois é, Foi o ótimo. Lattes, o Lattes agradece, né? E Não também é? Foi, o não, conhecimento, o contato, né? Não é tudo, mas é muito rico. Então, aqui parabéns, né, para o FIMI, né? Longa vida, o FIMI. Eu falo com sotaque francês, n'est-ce pas? FIMI, sempre será o querido FIMI, né? Que me levou a fazer esse condensado, né? Como comecei a aula hoje, é o desafio de o que é importante, o que é que eu acho que é importante deixar aqui para os alunos. Espero que eles assistam depois, né? A gravação, o link, né? Os que não vieram aqui, que eles assistam e que aproveitem bem, né? E tocar flauta é uma coisa muito importante para a nossa sociedade, para a nossa humanidade, né? A flauta harmoniza, a flauta sozinha faz uma zoada danada, mas muitas flautas harmoniza esse mundo caótico, né? A flauta, o canto, o violão, o violoncelo, o violino, né? A gente sabe o quanto é importante, né? Para toda a nossa sociedade, a toda a nossa civilização, que tem que estar cada vez mais civilizada, né? verdade. E a gente, você falando sobre as pessoas assistirem a gravação, né? Assim, esse encontro ele vai ser disponibilizado depois, né? Lá no site, onde já estão sendo disponibilizadas as aulas, né? Desde o início de outubro, se eu não me engano. Sim. São tantas datas na minha cabeça, né? É. Vão ficar disponíveis até o dia 20 de dezembro. Esses encontros também vão ficar disponíveis no canal da TVDD, no site. E aí vai ficar disponível. E assim, algumas pessoas, assim, tem, né, N fatores, né? Algumas pessoas não conseguem, não possuem ou não têm acesso aos equipamentos eletrônicos, né, no momento em que está acontecendo ao vivo, né, e aí acaba que é super importante que as pessoas tenham acesso a isso depois, né, a essa gravação para assistirem no momento em que puderem, né, que tiverem como utilizar os equipamentos, computador, celular, enfim, né. Outra Sim. coisa também é que, né, esse nosso momento agora é um momento em que as pessoas estão estudando, muitas vezes, né, saindo do trabalho, ou então nos seus aulas online, ou alguns que já estão no presencial, né. Então, assim, ter o acesso posteriormente, né, para assistir, isso é bem legal. E esses foram aspectos que a gente levou em consideração quando a gente pensou a maior parte da carga horária assíncrona,
né? Porque aí não ficaria nessa obrigação das pessoas terem que estar no ao vivo, realmente, Pode né? assistir 20 minutos, aí pratica, dá uma pausa ali, mais 20, e pode, né, Exatamente. E volta, se não de tiver volta, entendido. né? É Então, legal. esses aspectos a gente também levou em consideração. Heriberto, eu quero agradecer, né, professor Heriberto Porto, que eu tive a honra de ser meu professor na faculdade, né, em algumas disciplinas. E eu quero agradecer novamente, né, agradecer imensamente a sua Disponha. generosidade, né, a sua disponibilidade em participar com a gente do filme, tanto aqui, né, agora, nesse momento ao vivo, quanto também nas gravações, né, e participando também como jurado do concurso de música Jovens Talentos, tanto na primeira fase e será também jurado na segunda fase, né, teremos a honra de ter a sua participação. Então, eu só tenho a agradecer imensamente, né, e E com parabenizar o show, né, que vai ser transmitido em ah, breve, sim, a Marimbanda, exatamente. Boa né, lembrança. em breve vai ter esse show gravado aí na casa de vovó Dedé, né, que foi assim emocionante, né, fazer essa gravação com esse grupo, né, querido, um show muito bonito da Marimbanda no FIME. Isso, Marimbanda. Se eu não me engano, é na próxima semana, eu tenho quase certeza, mas vai ser divulgada aí a data. Sim, sim, sim. Aliás, na próxima semana é Quarteto Arcos e Bruno Fragoso. É na semana seguinte. Pronto. Quase certeza que é isso, mas vai ser divulgado aí a data, tudo Legal, muito sim, sim. direitinho. E é isso, Tá né? tá muito bonito. O concurso, um nível altíssimo, né? Vai ser um desafio, né? Escolher, eu acho quase injusto, né? Escolher, porque todos são maravilhosos, todos são talentosíssimos, né? E esse ano tá bonito o concurso Troféu Mansueto Barbosa, concurso Jovem Solista. Jefferson, um abraço. Obrigado aí. Ai, peraí. Jefferson está perguntando se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado e vai ser depois disponibilizado no Lá no site do site. FII. Isso. E no YouTube da TVDD, né? E aí, quando for disponibilizado, a gente avisa para vocês assistirem quantas vezes quiserem, maratonarem, enfim. Maratonar. Obrigado, Brena. Um abraço. Pronto, vamos. Abraço para a Tem um vídeo, família. né? Tem um vídeo para encerrar, né? Isso. Então a gente vai ficando por aqui. Abraço para você, para querida, maravilhosa Ah, Luciana, professora Luciana Gifone. Também tive a obrigado. honra de ter estudado com ela na faculdade. Professora excepcional, maravilhosa, incrível. É mesmo. E E o o bebê Ravi? lindo, Ravi, maravilhoso, né? Que eu fico acompanhando nas redes sociais, vendo, Vou crescendo. criar um perfil dele para fazer sucesso. Pronto, vai ser maravilhoso. Então a gente vai ficando por aqui. Desejo tudo de bom. Tudo de bom, Brena? E vou ficando por aqui. Nos encontramos nas nossas próximas lives, nos nossos próximos encontros síncronos. E acessem, né, quantas vezes quiserem, depois que tiver disponibilizado. E é isso. Desejo tudo de bom para todo mundo. Abraços e até a próxima.